Meus amigos, nossa, que loucura, hein? Que loucura. Bom, vamos falar desse jogo. Acabou de ocorrer a maior virada da história das finais da NBA. O nosso querido New York Knicks estava perdendo por 29 pontos depois de um primeiro tempo ridículo, ridículo, e o San Antonio Spurs simplesmente olhou para esse primeiro tempo ridículo do Knicks, falou: "Eu quero também", e fez um segundo tempo mais ridículo ainda. Foi assim, inacreditável. Para quem não entendeu ainda, para quem não viu o jogo, para quem acabou dormindo, para quem já estava se preparando que hoje começa a Copa do Mundo, ontem simplesmente o nosso San Antonio Spurs num jogo 4 no Madison Square Garden, série 2-1, precisando da vitória porque só teve um time na história que virou um 3-1, que foi o Cavaliers de 2016, e eles tinham o LeBron James no auge. E, bom, San Antonio não tem o LeBron James no auge. Eles precisavam de uma vitória muito, 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 muito. Se eles conseguissem a vitória ontem, seria absurdo. Eles tomariam completamente o controle da série, teriam derrotado o Knicks duas vezes em casa, na casa do Knicks, e conseguiriam com certeza absoluta chegar com muito moral para ganhar o jogo. A série viraria uma melhor de três, com dois jogos em casa para os Spurs. Então, ontem o jogo foi absolutamente fundamental. E o San Antonio começou o jogo tratando ele como ele deveria ser tratado. O jogo começa, mesma estratégia do jogo 3, igualzinho, nada mudou em relação a isso. O Knicks lota o garrafão, força o San Antonio a arremessar de 3. O San Antonio não tem grandes arremessadores de 3 e o Knicks deveria conseguir controlar o jogo. Acontece a mesma coisa que aconteceu em todos os inícios de jogos até agora, é a primeira vez na história que isso acontece, que é um time começa e já abre mais de 10 pontos de vantagem no primeiro quarto. Tiveram 4 jogos até agora. Nos 4 jogos, o Spurs começou o jogo, abriu mais de 10 pontos de vantagem. E simplesmente não consegue começar bem o jogo. Aí, para compensar, eles têm que terminar muito bem o jogo. No primeiro tempo, a gente teve simplesmente o melhor primeiro tempo da história em relação a bolas de 3 pontos nos playoffs, vindo do San Antonio, que é um time que é ok ali, arremessando de 3, não é um time absurdo de 3. Eles não têm no lineup deles ninguém com minutos relevantes que arremesse 40% ou mais. Ninguém. O melhor arremessador ali do pessoal que joga mais é o Harrison Barnes com 38, que não joga nos playoffs. E o Devin Vassell, que arremessa 38 também. Tipo, bons arremessadores, mas nada assim, meu Deus do céu. Com essa avalanche de bolas de 3, o Spurs conseguiu abrir mais de 20 pontos de vantagem. Primeiro tempo terminou 76-49. Então, 27 pontos de vantagem para o San Antonio. E assim, você abriu 27 pontos de vantagem num jogo tipo que os dois times são bons, acabou o jogo. Acabou o jogo, tipo, legal, você conseguiu abrir essa vantagem, todo mundo ali batalhou legal, é só fazer o básico do básico do básico que você ganha o jogo e acabou. Porque do mesmo jeito que é muito difícil você abrir 27 pontos de vantagem, é muito difícil também para outro time abrir mais do que 27 pontos de vantagem em cima de você também num segundo tempo. Então o Knicks precisava remar muito e precisava rezar para o San Antonio ter um colapso histórico. E o San Antonio conseguiu, com muito esforço, o San Antonio conseguiu um colapso histórico assim monumental, monumental. Simplesmente o San Antonio teve 14 pontos no terceiro quarto, 14 pontos no terceiro quarto. E aí eles olharam para o quarto período, viram o terceiro e falaram: caraca, 14 pontos. Temos que jogar melhor. Agora a gente vai conseguir mais pontos do que conseguiu no terceiro quarto. E eles conseguiram. Eles fizeram 16. Nosso querido San Antonio conseguiu fazer em 2 quartos 30 pontos, sendo que no primeiro quarto eles fizeram 41, no segundo quarto eles fizeram 35.
Combinando o segundo tempo inteiro, eles fizeram 30. Isso explica muito o que acabou acontecendo, a história que a gente acabou vendo. O grande problema que teve no jogo, e nesse segundo tempo em particular, foi que o San Antonio basicamente se acomodou. Se acomodou, não no sentido de salto alto, de achar que já tinha ganho e tal. Eles cometeram um erro que é muito comum na NBA, só que geralmente quando você chega nesse nível de finais, você não comete esse erro, que é, beleza, a gente conseguiu ter um primeiro tempo histórico em relação à bola G3. Vamos aproveitar que a gente abriu essa vantagem e vamos manter ali a vantagem, jogar do nosso jeito, jogar normal. O que o San Antonio fez foi um erro muito comum, que é, beleza, a gente teve um primeiro tempo histórico de bolas de três, a gente acertou muitas, com um percentual absurdo de acerto. Então, nosso segundo tempo vai ser igualzinho, a gente também vai acertar uma cacetada de bola de três no segundo tempo. E não, isso não rola. Não rola, assim. É muito raro você ter um primeiro tempo absurdo de bolas de três e depois também ter um segundo tempo absurdo de bolas de três. O San Antonio tentou fazer exatamente o que fez no primeiro tempo, de arremessar muito de três, e falhou miseravelmente. Miseravelmente. No primeiro tempo, o San Antonio teve 53%, acertou 14 bolas de 26 tentadas. E aí, no segundo tempo, ao invés de tentar 26 bolas, tentou só 17, só que aí acertou 3. 3 bolas de 3 no segundo tempo inteiro. Esse foi o grande problema. O grande problema. Eles tentaram muito pouco atacar o aro, muito pouco. E foi uma chance desperdiçada impressionante, porque desde o primeiro tempo o Cat estava com problema de faltas. Desde o início do jogo ele teve outra estatística muito legal, é que ele conseguiu ser a pessoa mais rápida a cometer 2 faltas num jogo de finais. Em basicamente menos de 2 minutos ele já estava no banco, com 2 faltas muito bestas, que ele estava conseguindo maneirar nisso nos primeiros jogos, mas em algum momento ia acontecer problema de faltas. Isso aí todo mundo sabia. E esse foi o jogo. Tudo conspirou para San Antonio destruir nesse jogo. Só que aí o segundo tempo, San Antonio não conseguiu mais jogar bola. Não conseguiu. O grande problema que o Spurs teve no segundo tempo, principalmente, foi o controle de garrafão. O controle de garrafão do adversário com o Embanyama. E foi muito pouco acionado. Muito menos do que deveria ser. O Embanyama, no segundo tempo inteiro, teve um lance livre convertido de 4 lances livres. O único Spur que atacou realmente o garrafão adversário, conseguiu ali uma boa performance no segundo tempo, foi o Steph Castle. E ele também estava em problema de faltas o jogo inteiro. Terminou o jogo ali com 5 faltas. Se você perde o controle de garrafão no ataque, você facilita muito a defesa do Knicks. O Knicks dobrou a aposta de que é melhor deixar os Spurs arremessando de 3 do que ceder a eles mais ataques no garrafão. E no segundo tempo deu muito certo. Muito certo. O Spurs tentou muitos arremessos, nada a ver com nada. Um monte de arremesso forçado, arremesso com 15 segundos no relógio, cansando o Embanyama, porque quanto mais rápido você mantém o ritmo do jogo, mais você força o seu pivô a ficar correndo para lá e para cá. E quanto mais cansado o seu pivô, pior para você. Tanto que no primeiro tempo ainda, se eu não me engano, o Mitchell Robinson, que teve que jogar mais minutos por causa do Cat, ele tava exausto, assim. Tem uma cena emblemática que é alguns minutos depois dele acertar a cotovelada na cara do Embanyama e tomar uma flagrante. Tem uma cena emblemática que tem um contra-ataque pro Spurs. O Spurs ali tenta finalizar a jogada ali em 3, 4 segundos, erra o arremesso e o Embanyama pega o rebote ofensivo. E aí, quando tá terminando a jogada, que o Embanyama pega o rebote ofensivo, você vê o Mitchell Robinson chegando no aro dele. Assim. Então, ele levou muito tempo para cruzar a metade da quadra ali, de tão exausto que ele já tava. E aí ele para ali na linha de lance livre, encharcado. Enfim, e o Spurs largou isso no segundo tempo. Largou completamente.
E agora, vamos dar crédito aqui pro Knicks. O Knicks manteve toda a compostura que eles sempre mantém, que é geralmente quando você tem viradas muito grandes, você depende de um colapso do outro time, mas você depende do seu time ter uma performance assim muito acima da média no segundo tempo. E o Knicks não fez assim um negócio absurdo no segundo tempo. O segundo tempo do Knicks foi um segundo tempo bom. Conseguiram fazer 58 pontos no segundo tempo. É um segundo tempo legal, assim. Tipo, não é um segundo tempo, meu Deus do céu, vamos fazer 70 pontos. Não. É um segundo tempo padrão, assim, bom. Bom segundo tempo, bom controle. San Antonio, em nenhum momento você viu ali um senso de urgência. San Antonio meio que estava confiando que, não, beleza, o Knicks no terceiro quarto, acabou de cortar a nossa vantagem de 27, cortou para 15, mas tá tudo bem, a gente vai começar a acertar a bola de três de novo, foi só um terceiro quarto ruim, não vai dar nada. Um quarto período miserável do Spurs, miserável. E o Knicks mantendo o controle, conseguindo fazer o que queria. O Knicks fez ali, conseguiu fazer o que queria. Não teve também o segundo tempo do Knicks. Falando do Knicks agora, o Knicks no primeiro tempo fez o que eles têm feito nos três primeiros jogos. Que é, a gente vai começar muito mal o jogo, muito mal. A gente vai começar o jogo perdendo por 10 já. A gente vai fazer umas faltas nada a ver. A gente já vai botar o San Antonio no bônus, já nos primeiros minutos. E aí a gente se vira no segundo tempo para consertar e é isso. Só que hoje foi isso elevado a 10, assim. O Knicks conseguiu se recuperar no segundo tempo. Como eu falei, não teve um segundo tempo excepcional assim. A única parte mais chocante do segundo tempo do Knicks foi que eles conseguiram manter a compostura, eles conseguiram manter o plano de jogo, atacar onde deveria ser atacado, conseguiu, aí sim, teve um percentual de bolas de três muito acima também, conseguiu acertar 11 de 20 tentadas de bolas de três, que é qualquer momento que você arremessa 50% ou mais de bolas de três, você vai conseguir cortar uma vantagem ou abrir uma vantagem. Isso é garantido, assim. Não tem como os dois times, é muito raro, na verdade, os dois times conseguirem arremessar tão bem de três num tempo. E o Knicks conseguiu. Jalen Brunson de novo, assim, com toda a calma do mundo. Pode estar perdendo de 20, pode estar perdendo de 10, pode estar ganhando de 3. Ele vai com toda a calma do mundo driblar, esperar via dobra, vai tocar no cara que vai estar aberto e o Knicks vai conseguir resolver a dobra depois. Ou a bola vai voltar nele, ele vai pegar um X1 ali e vai acertar uma bola que você fica na dúvida como que ele acertou aquela bola. E ontem, de novo, ele acertou duas bolas de três por cima do Wembanyama, que para um ser humano de menos de 2 metros não é uma coisa fácil. Quando tem um cara de 2,40 em cima de você, realmente não é uma coisa muito simples. Mas ele conseguiu de novo. E assim, sobre a série, acabou. Para mim, aqui acabou. Você tinha um cenário claríssimo de se os Spurs conseguisse levar um empate, viraria uma melhor de três com 2 jogos em casa. E aí o cenário é completamente favorável a você. Você meio que já teria feito a parte mais difícil. Mas o cenário que você tem agora é o Knicks abriu 3-1 numa série em que a maioria dos jogos eles estavam perdendo. Não teve um jogo assim que o Knicks dominou cabo a rabo e conseguiu, não, tranquilamente aqui o Knicks ganhou esse jogo fácil. Todos os jogos foram o San Antonio teve que em algum momento prolongado do jogo entregar assim. No primeiro jogo, o Knicks conseguiu cortar uma vantagem menos de 20 pontos, mas uma vantagem significativa ali no quarto período. No segundo jogo, a gente viu o que aconteceu, que foi uma bizarrice inacreditável, assim. O Wembanyama conseguiu ressuscitar ali os Spurs no jogo mais difícil da série em relação à continuidade do jogo como um todo.
um jogo que o Knicks conseguiu um domínio bom, jogo 2, o Spurs volta, empata o jogo, 15 segundos faltando, e o Wembanyama dá um passe nas costas do cara, o cara não tá vendo, e assim, bola nas costas, o cara não tá vendo, vai dar problema, entendeu? Jogo 3 aí sim, jogo 3 tranquilo, truncadinho, Spurs de novo abre a vantagem no início do primeiro tempo, só que aí a grande diferença é que eles conseguiram usar muito bem as faltas, no sentido de o Spurs novamente foi posto no bônus muito rápido, muito rápido, Knicks fazendo umas faltas absolutamente nada a ver com nada, só que o Spurs explorou muito bem isso, bateu um monte de lance livre, manteve o jogo ali bem devagarinho, botando ali a torcida para dormir, botando o presidente dos Estados Unidos para dormir, e tudo que tem que fazer para controlar um jogo difícil fora de casa. E aí hoje eles conseguiram abrir uma vantagem muito maior, só que eles em nenhum momento baixaram o ritmo e botaram num ritmo que favorece um time que está 30 pontos na frente. Eles quiseram continuar com o pé no acelerador, quiseram manter um ritmo frenético de jogo, quando não tem necessidade alguma. Se o Knicks baixasse o ritmo, e o Spurs, consequentemente, também baixasse o ritmo, ali um terceiro quarto com poucos pontos, que você ali perde por 5 pontos, beleza, você chegou no quarto quarto com 20 pontos de vantagem, 22 pontos de vantagem. Mas não, o Knicks simplesmente atropelou no terceiro quarto, ganhou por 12, e aí no último quarto ganha por 16, uma bola absurda do Anunoby, absurda. A jogada ali, basicamente, essas jogadas de fim de jogo do Knicks, são, a gente vai tocar a bola no Jalen Brunson, se ele tiver num X1 sem dobra, ele vai conseguir a sexta, ou ele vai conseguir tentar um arremesso bom, pelo menos, e caso ele seja dobrado, ele vai tocar ou na pessoa que a dobra saiu, ou ele vai tentar um arremesso mesmo assim, e aí o Knicks vai ter uma vantagem no rebote ofensivo. E foi assim, simplificar um pouquinho demais, mas foi o que acabou acontecendo. O Jalen Brunson arremessa sobre 2 pessoas, incluindo o Wembanyama. Logo, o Wembanyama estava contestando o Jalen Brunson na linha de 3. Ele não estava debaixo do aro para pegar o rebote. E assim, corretamente, tá? Se você tem o Jalen Brunson arremessando de 3, você quer que tenham 2 defensores ali nele colado para ele errar o arremesso. A jogada foi o homem que passou a bola na linha lateral, que foi o OG Anunoby, deu a bola na mão do Jalen Brunson. O Jalen Brunson arremessa ali faltando 3 segundos, e o OG Anunoby, muito consciente de exatamente o que o companheiro ia fazer, ele toca, assim que ele vê que o Jalen Brunson está preparando o arremesso, ele já dá um pico ali, já dá uma corrida absurda para pegar o rebote ofensivo, caso o Jalen Brunson errasse o arremesso, e ele voa da linha de lance livre e consegue botar para dentro ali de uma maneira inacreditável, mais um para conta dele, mais um. Se você não viu o compilado de ou de Anunoby no fim do jogo, pegue para ver, porque não é a primeira bola absurda que ele mata. Na bolha, há 6 anos ali atrás, teve a mesma coisa, uma série difícil ali, Raptors e Celtics 2-0, Celtics ia abrir 3-0 na série, e ele arremessa por cima do Jaylen Brown, uma bola sem tempo nenhum para arremessar, e crava, e assim, mais uma para conta dele, uma bola absurda, e o Spurs, no fim do jogo, absolutamente colapsado já. Eles já tinham perdido a vantagem um pouquinho antes disso, mas eles tinham retomado com os lances livres do Stephon Castle ali, mas eles perdem a vantagem novamente, ficam um ponto abaixo, e assim, eu não posso terminar aqui sem falar das jogadas desenhadas dos Spurs. De novo, se você acompanhou a série dos Spurs contra o Thunder, é a mesma jogada, eles tentaram essa jogada 3 vezes já, e o Knicks quase cai, mas
ao mesmo tempo foi muito bem defendido, que é, ao invés de você botar a bola ali no aro e deixar o Wembanyama tentar enterrar, tocar para dentro, alguma coisa assim, que é uma jogada assim, beleza, é uma jogada fácil de você ver o que eles estão tentando fazer, mas ao mesmo tempo é muito difícil separar que a única pessoa ali que conseguiria contestar provavelmente seria o Mitchell Robinson. Ao invés de você tentar isso, você bota o Wembanyama como um disfarce, ele faz ali um pique por trás e o Castle corta para cesta e você tenta fazer o Castle acertar a ponte aérea. De novo, foi a mesma jogada. O Thunder eles tentaram contra o Thunder, a mesma jogada, e isso é revoltante. Tipo, revoltante, revoltante. Você tem o ano todo para trabalhar jogadinha de fim de partida e você repete a mesma jogada de novo pela terceira vez. Assim, se o Knicks tomasse essa, se o Knicks perdesse nessa bola, seria talvez mais humilhante para a comissão técnica do que perder por 30. E assim, isso cai um pouco na comissão técnica, mas assim, o jogo hoje não tem muito como culpar só uma pessoa. Não tem como culpar só o técnico, só a comissão técnica. Quando você tem uma vantagem de 27 pontos e você destrói ela em 24 minutos de jogo, você pega e faz num segundo tempo inteiro menos pontos do que você fez no primeiro ou no segundo quarto, assim, tem culpa todo mundo. E assim, agora é questão de tempo. Questão de tempo. Sábado vai ter o jogo 5, pode acabar ali mesmo, para a segurança da cidade de Nova York. Eu acredito que a prefeitura, a polícia, todo mundo ali deve estar rezando muito que a série acabe no sábado, porque se essa série for até um jogo 6 e terminar no jogo 6, o Knicks for campeão no jogo 6 em Nova York, incêndios, porradaria na rua, prédio derrubado, loja saqueada, assim, você pode escolher o tipo de delito que você quiser que vai estar rolando nas ruas, assim, climinha legal, né? Climinha legal para a Copa do Mundo ainda, né? Para a Copa do Mundo vai estar tendo Copa do Mundo ali. Nossa senhora, a polícia deve estar torcendo muito para que acabe no jogo 5. Mas enfim, se magicamente os Spurs, agora eu tenho que falar esse cenário porque pode acontecer, né? Se os Spurs conseguir levar isso para um jogo 7, só isso já vai ser um feito impressionante. Impressionante, porque levar essa série para um jogo 7, uma série que na, era para você estar 3-1 e você conseguiu ficar perdendo de 3-1 e você conseguir levar essa série para um jogo 7, é assim uma resiliência mental inacreditável. Inacreditável. Se acontecer mesmo, mas não acho que vai acontecer. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Se algum time tem resiliência mental suficiente, ou tem pelo menos quem consiga controlar isso muito bem, é o Spurs, que tem ali um mestre por trás das câmeras, que é o Popovich. Popovich já passou por uma situação similar de colapso, assim, nas finais de 2013, quando o Ray Allen acerta aquele arremesso no jogo 6. Se vocês, não sei aqui quem tem idade para isso, mas se vocês lembram daquela série, o Ray Allen acerta uma bola de 3 absurda no jogo 6, leva o jogo 6 para a prorrogação, o Heat acaba derrotando os Spurs na prorrogação, e é assim uma derrota esmagadora. Os seguranças já estavam armando a quadra, já tinha passado aquela fitinha amarela para começar a celebração de troféu, já estava tudo armado, champanhe já estava separado, já estava tudo certo, tudo certo. Foi o mais perto assim que o Spurs chegou. E aí o Ray Allen acerta aquela bola de 3, prorrogação, Spurs perde, acabou, vai ter que ter jogo 7 em Miami. E os caras que jogaram naquele time, eles falam muito dessa partida, falam que a primeira coisa que o Popovich fez foi pegar toda a família dos jogadores, levar todo mundo para jantar, levar os jogadores e a família para jantar, e o jantar inteiro foi sobre falar sobre o que houve.
falar todas as frustrações, falar o que podia ter dado certo, o que podia ter dado errado, e deixar ali. Eles conseguiram fazer isso e o jogo 7 foi extremamente competitivo. Um jogo assim, se você vê só aquele jogo 7, você não consegue imaginar que teve um colapso tão grande no jogo 6. O jogo 7 foi ali pau a pau, o Heat conseguiu vencer no finalzinho por 3, se eu não me engano. Uma bola absurda ali do LeBron também para abrir 4 de vantagem com menos de um minuto. Se eles conseguirem levar isso aqui para um jogo 7, para mim vai ser mais impressionante ainda. É isso. Vejo vocês sábado. E deixa nos comentários aí o que vocês acham que faltou para esse time.